A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20. Olha que verso poderoso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que maravilha, que promessa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus, que diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele promete, aí estou eu no meio deles. Quero falar um pouco no dia de hoje sobre Jesus no meio. Aqui em Mateus 18, 20, vemos ele no meio de 2 ou 3. Marcos capítulo 5, versículo 30, nos diz assim: logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se no meio da multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Jesus no meio da multidão e perguntando: quem tocou as minhas vestes? Lucas capítulo 2, versículo de número 46, lemos assim, Lucas 2, 46, está escrito: e aconteceu que passando 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus, já com 12 anos de idade, estava no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Lucas capítulo 17, versículo de número 11, lemos da seguinte forma: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus aqui no meio das regiões de Israel, Samaria e Galileia, ele passou bem pelo meio. Lucas capítulo 24, versículo de número 36, Lucas 24, verso 36 diz: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui vemos Jesus no meio dos discípulos. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 26, João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. No meio de vós. Olha só, no meio de 2 ou 3, no meio da multidão, no meio dos doutores, no meio das regiões, no meio dos discípulos, no meio de vós. João, ainda capítulo 7, verso 14, está escrito assim, João 7, 14, mas no meio da festa subiu Jesus no templo e ensinava. No meio da festa, Jesus sempre aparece no meio da festa. João capítulo 19, versículo de número 18, João 19, 18, lemos o seguinte: e onde o crucificaram, com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus bem no meio dos malfeitores. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 12. Lemos na carta aos Hebreus 2, 12 o seguinte, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quem é que está lá no meio da congregação? O próprio Senhor Jesus, anunciando o nome de Deus no meio da congregação. Apocalipse capítulo 1, verso 13, e no meio dos 7 castiçais, ele estava no meio dos 7 castiçais. Apocalipse 2:1 escreve ao anjo que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais representam as 7 igrejas. Então Jesus está no meio da igreja, ele anda no meio da sua igreja, ele observa
todas as coisas. E Apocalipse 5, verso 6, diz assim, olha, Apocalipse 5, 6, está escrito: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Apocalipse ainda 7, 17, fala desse cordeiro, e diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele é aquele que está no meio do trono, o cordeiro no meio do trono. Olha só, Jesus no meio de 2 ou 3, no meio da multidão, no meio dos doutores, no meio das regiões, no meio dos discípulos, no meio de vós, no meio da festa, no meio dos malfeitores, no meio da congregação, no meio dos 7 casais, no meio da igreja, no meio do trono. Glória a Deus, porque Jesus está no meio, está entre eu e você, sempre no meio. Glória ao nosso Senhor Jesus, que também apareceu no meio daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique na foto, vai no playlist, ali você vai encontrar as pastas, comentário de toda a Bíblia lida para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.